Você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 20. Nós já vamos para a nossa pergunta e resposta de número 103 do Catecismo de Heidelberg, que fala um pouquinho sobre esse mandamento, o quarto mandamento. Os irmãos sabem de cabeça qual que é o quarto mandamento? O Decálogo dos 10 mandamentos, o quarto? Às vezes é difícil, né? Pode confundir, mas tem mesmo, né? Eles consideram o versículo anterior como o quarto mandamento. Aqui no catecismo, e conforme a gente tem meditado, o quarto mandamento fala sobre o dia do Senhor. Êxodo capítulo 20, verso 8 diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Quando a gente reinterpreta à luz de Cristo esse quarto mandamento, a gente entende que o Senhor, na sua sabedoria, preparou para a humanidade um dia para descanso e também um dia para culto. Então o Senhor requer que nós, como humanos que somos, que nós trabalhemos, mas que nós também descansemos, porque o descanso também vem da parte de Deus para nós, correto? E nesse dia de descanso, o Senhor também requer que nós prestemos a Ele culto. Então, por isso que o domingo é um dia especial, porque é um dia que para nós deve ser um dia de descanso e um dia de nós cultuarmos a Deus em culto público como estamos hoje. A pergunta 103 do Catecismo faz o seguinte questionamento: o que Deus ordena no quarto mandamento? E aí tem a resposta. Primeiro, o ministério do Evangelho e as escolas cristãs devem ser mantidos e eu devo reunir-me fielmente com o povo de Deus, especialmente no dia de descanso, ou seja, para nós no domingo, para conhecer a palavra de Deus, para participar dos sacramentos, no caso a ceia, quando há a ceia, para invocar publicamente ao Senhor Deus e para praticar a caridade cristã para com os necessitados. Segundo, eu devo todos os dias da minha vida desistir das más obras, deixando o Senhor operar em mim por seu Espírito. Assim começa nessa vida o descanso eterno. Quando a gente, irmãos, a gente serve ao Senhor, quando a gente se propõe a um domingo como esse, vir na escola bíblica que nós tivemos aqui, para aprender mais o Senhor, quando nós nos propomos a vir no culto público, para ouvir a palavra do Senhor e aprender, para glorificar ao Senhor, nós estamos acima de tudo exaltando aquele a qual nós encontramos o descanso para as nossas almas. Porque através de Cristo, a sua morte, a sua obra, nós encontramos descanso. Tá certo? Isso é bem importante, por isso que nós estamos aqui reunidos para glorificar ao Senhor, tá bem? Agora nós vamos meditar num outro texto bíblico, que está no livro de Salmos, capítulo 23, um salmo bem conhecido, para que nós possamos dar sequência na nossa adoração dominical, com os dízimos e ofertas, e também com os louvores. Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Amém? Pense consigo mesmo,
Tem faltado algo para você? Não? Ou sim, ou tem? Tem faltado saúde? Não, você está aí, né? Você pode até estar passando por alguns problemas de enfermidade, mas Deus tem te dado saúde. Deus tem te sustentado. Tem faltado mantimento? Deus tem te sustentado. Deus tem sido o nosso pastor, como um pastor cuida das suas ovelhas. O Senhor Jesus cuida de nós. E é movido por esse espírito de gratidão, de saber que o Senhor tem cuidado de nós, é que nós trazemos os nossos dízimos, as nossas ofertas à casa do Senhor, para que através da contribuição a gente possa continuar fazendo manutenção no templo e ajudando também aqueles que necessitam. Tá certo? Então é com esse espírito de gratidão, de que nada tem nos faltado, porque o Senhor tem nos dado. E nós somos um povo que reconhece isso, que o que nós temos não vem de nós, vem do pastor. O pastor tem nos dado. E é com esse espírito que nós vamos contribuir e vamos louvar ao Senhor nessa noite. Tá certo? Se coloque de pé aqueles que podem. Vamos louvar ao Senhor, vamos contribuir e vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém? Se coloque de pé com ânimo, com fervor, tá friozinho, mas já vai aquecer já, tá bom? Sua glória foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Sua glória foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu,
Jesus que se deu por nós. Ele fez tudo por nós. Ele está aqui hoje e deseja habitar o seu coração. E nós devemos entender que somente nele nós temos firmeza. Ele é a nossa rocha forte. Ele é a nossa fortaleza, irmãos. Então vamos cantar com firmeza, que nós temos certeza de que Ele é o nosso Deus, nosso Pai, o nosso sustentador. Entregamos a Ele nossa vida. Vamos cantar. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, o sacrifício remidor, o sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. E não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Estão firmados no Senhor, esse Senhor que nós temos total confiança. Ele que veio, morreu por você. Como nós já entendemos, Ele morreu após o terceiro dia, Ele ressuscitou, vive eternamente. Nós temos essa esperança de aguardá-lo, porque Ele virá buscar a sua igreja, aqueles que viverem, tiverem relacionamento com esse Jesus. Deus esteja comigo cantando essa grande história desse Jesus que veio para te salvar. Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar. Consolador, meu tu enfim, nele eu vou permanecer. Se tornou frágil bebê, mais pleno Deus, que grande amor, justiça e paz
onde eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou, dos meus pecados livre estou. De Deus eu sou e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus. Não há mais culpa, amor maior. Esse é o poder de Cristo em mim. Por toda a minha vida aqui, Ele será meu guia, enfim. Nenhum poder do inferno irá nas suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer. Amém. Glórias ao nosso Deus. Amém, glória a Deus. Os irmãos podem tomar o seu assento. Eu quero convidar as nossas crianças para vir aqui à frente, já receber a oração, pegar a sua pastinha de desenho. Isto, venha. Isso. Tem mais alguém aí? Benjamin? Olha lá. Isso, cuidado aí. Vamos orar? Quando a gente vai orar, Benjamin, como que a gente faz? Ensina aí para as outras crianças. Como que a gente faz quando a gente vai orar? A gente tem que orar como? Em nome de Jesus, né? E aí a gente faz como, Felipe, quando a gente vai orar? Precisa ser como? Isso, glória a Deus. A gente fecha os olhinhos, não é isso, Rafa? Certo? Pensa em Jesus, né, Samuquinha? Isso, assim mesmo, perfeito. Vamos orar juntos então? E aí você que está aí, você também ore pelas crianças, tá bom? Senhor nosso Deus, querido e amado Pai, nós agora, Senhor, apresentamos essas crianças diante de Ti, rogando, Senhor, a Sua bênção sobre a vida delas, te pedindo que o Senhor possa, Senhor, fazer semear a Tua palavra dia após dia no coraçãozinho de cada um deles. Que eles cresçam na demonstração do Senhor, no conhecimento, em experiências contigo, e desde muito cedo, eles possam receber o Senhor como Salvador de suas almas. Que eles possam ter em Ti, Senhor, a confiança, como nós cantamos aqui, e possam caminhar firmes na fé de que o Senhor é o Deus genuíno, o Deus verdadeiro, o Deus provedor, o Deus poderoso, que salva o homem da maior desgraça que paira sobre a humanidade, que é o pecado. Nós te agradecemos e rogamos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Agora as crianças podem pegar a pasta ali com a tia Pamela. Isso, pega o lápis. Amém. Amém. Olha que bênção, já está aí, ó. Vai o quê?
Prancheta? Irmãos, nós vamos dar continuidade na série de meditações no Evangelho de Marcos. E hoje nós vamos ler no capítulo 5. Capítulo 5 do Evangelho de Marcos, do verso 1 até o verso de número 20. Hoje nós vamos ver que o texto bíblico vai nos ensinar que Jesus é aquele que tem autoridade sobre os demônios e os demônios o reconhecem, mas que os gerazenos, local onde Cristo foi pregar o evangelho, o rejeitaram. É isso que nós vamos aprender nessa noite. Deixa eu só tentar conectar aqui que está... Oi? Não está conectando? Pelo Wi-Fi ele deveria funcionar. Pelo sinal do Wi-Fi. Mesmo sem a internet. Mas a Mi vai nos ajudando aí. Vamos lá, a partir do verso 1. Marcos capítulo 5, do verso 1 até o verso 20, diz assim: Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com o espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. E gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual o seu nome? E o espírito respondeu: Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram estes fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que tinha acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava ali que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você
e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. E nós te pedimos que pelo teu Espírito, Senhor, nos guie nessa meditação, nessa noite, que teu Espírito possa nos edificar, possa nos ensinar mais uma vez e mostrar, Senhor, a glória de Cristo através das sagradas letras. Que os nossos olhos sejam abertos, que os nossos corações, Senhor, seja desvendado, para que nós possamos aprender um pouco mais de quem o Senhor é. E que aprendendo um pouco mais, a nossa fé seja acrescentada, e dia após dia, nós possamos encontrar em Ti a firmeza que nós tanto precisamos. Abre os nossos olhos, Espírito. Convence-nos, Senhor, por misericórdia, como o Senhor teve para com esse endemoniado. É em nome de Jesus que nós oramos. Gratos a Ti. Amém. Amém. O texto, irmãos, começa dizendo que eles atravessaram o mar. Certo? Está ali em vermelho. Eles atravessaram o mar. Você deve se lembrar na meditação passada que nós falamos sobre a tempestade. Certo? Aquela grande tempestade. Eles entraram, Jesus falou assim para eles: olha, empurre o barquinho e vamos atravessar o mar. Jesus falou. E eles foram. Jesus começou a dormir no barco, não foi isso? E de repente veio uma grande tempestade que deixou os discípulos com medo. Mas Jesus tinha dito para eles, embora Jesus dormisse no meio da tempestade, Jesus tinha dito para eles: nós vamos atravessar do outro lado. E o que aconteceu aí? Eles atravessaram o mar, segundo a palavra do Senhor. Eles atravessaram e foram para a região dos Gerazenos. Essa região aí, ela também pode ser conhecida como uma cidade chamada Gerasa, ou também conhecido como Gadara. Se você for ler esse texto paralelo no Evangelho de Mateus, vai estar dizendo que a cidade que eles chegaram era dos Gadarenos, ou Gerazenos, quer dizer o mesmo povo. E eles chegam nesta região. Essa região era uma região, a cidade dos Gerazenos, ou Gerasa, pertencia a 10 cidades. Por isso que nós vamos ver no final da meditação o nome Decápolis. Decápolis quer dizer 10 cidades, se refere a 10 cidades. E os Gerazenos, ou Gerasa, fazia parte dessas 10 cidades nessa região, que eles atravessaram o mar e foram lá segundo a palavra do Senhor. E tem uma coisa muito interessante em dizer que Jesus atravessou o mar com seus discípulos para ir nessa cidade chamada Gerasa, que pertencia a uma região de Decápolis, onde era constituído por 10 cidades. Porque aquelas 10 cidades eram cidades gentias. Eram cidades onde o povo que havia dominado Israel morava, entre eles gregos, à época, que foram morar nessa região, e também os romanos. Então era uma região de predominância gentílica, ou de gentios, ou seja, de povo não judeu, dentro de Israel. E isso já nos ensina algo muito importante, porque ao contrário do que às vezes as pessoas dizem, que os gentios, ou nós que não somos judeus, recebemos a mensagem do Evangelho e somos salvos por Cristo, porque os judeus não quiseram ouvir ou reconhecer em Cristo o Messias. Na verdade não é o contrário. Nós vemos que desde o início do ministério de Jesus, Jesus já tinha um propósito de alcançar os gentios. Povos, e que inclusive nós vamos ver lá em Apocalipse, povos de toda tribo, língua e nação. Então, desde a eternidade, Deus já tinha o propósito de alcançar o povo gentil. E aqui, Jesus já está dando um ensino para os seus discípulos. Porque, quando nós chegarmos lá no Evangelho, no final do Evangelho de Marcos, Jesus vai despedir os discípulos, dando a grande comissão. E Jesus vai dizer: ide a
todas as nações. Aqui Jesus está com os discípulos fazendo o seu ministério e já está mostrando para eles que o evangelho vai alcançar os gentios. Que a mensagem de salvação vai alcançar os gentios. Aliás, essa é a primeira de várias ocasiões no evangelho de Marcos que Cristo vai pregar o evangelho entre o povo não judeu, entre os gentios. Isso já mostra, irmãos, que nós não recebemos a Cristo porque, ou temos o privilégio de servir a Cristo porque os judeus negligenciaram crer em Cristo. Muito pelo contrário. Jesus na eternidade já pensava em nós, já pensava nos gentios, já pensava na nossa salvação. Por isso Jesus atravessou o mar, lançou uma palavra aos discípulos dizendo: nós vamos atravessar o mar, passa por tempestade, mas nós vamos chegar numa região dos Gerazenos, porque tem um propósito, tem um ensino para vocês lá, para mostrar que o meu evangelho não é só para o povo judeu, mas é para todo aquele que me recebe como seu suficiente Salvador. E Jesus faz isso. Jesus atravessa o mar com seus discípulos, chega em Gerasa, e quando Jesus desembarca do barquinho, e nós aprendemos na meditação passada que Jesus não estava somente no seu barco com os seus discípulos, mas havia outros barcos que o seguiam, porque a multidão seguia Jesus não só por terra, mas também por mar. E chegou e desembarcou, e quando Jesus, Beto, põe o pé na cidade de Gerasa, sai ao encontro dele um morador que era bem conhecido naquela região. Alguém que naquela região o conhecia muito bem. Um homem com um espírito imundo. É interessante você notar esse paralelo no livro de Marcos, né? Alguém com um espírito imundo. Por quê? Porque Jesus é luz. Porque Jesus é puro, porque Jesus é Deus e Ele é santo. E o contrário a Jesus e ao Espírito Santo é um espírito sujo, imundo, de trevas. Enquanto o Espírito Santo vem para trazer o bem, o espírito imundo ou os espíritos imundos vêm para trazer destruição e tormenta. Preste atenção. Um homem com o espírito imundo veio de onde? De onde? Dos sepulcros ao encontro de Jesus. Nós vamos ver no texto bíblico, e eu ressaltei aí, que várias vezes, pelo menos 2 a 3 vezes, o escritor de Marcos vai fazer questão de dizer que este homem que tinha um espírito imundo, que era possesso por demônios, vivia nos sepulcros. Os sepulcros na época, os cemitérios da época, eram grandes cavernas, onde se depositava, naquela caverna, um buraco na rocha, depositava o corpo. Assim como os leprosos, os endemoniados eram colocados à parte da sociedade, eles não poderiam viver entre o povo, então eles procuravam lugares onde eles poderiam se proteger da tempestade, da chuva, do frio. Onde eles encontravam o seu abrigo? Nos sepulcros, nessas cavernas. Esse homem, o seu local de viver, de moradia, era andar de sepulcro em sepulcro. Esse homem vivia nos sepulcros. E aí eu destaquei no texto bíblico 2 coisas que o Evangelho de Marcos quer nos dizer. Vê ali, ó, ninguém conseguia prendê-lo. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. O que Marcos quer dizer? Quer dizer que esse espírito que possuía aquele homem, nenhuma força humana, nenhuma força terrena nessa terra conseguia dominá-lo de tão forte que era. Por mais que aquelas pessoas tivessem procurado ajuda, procurado uma saída para que aquele homem fosse livre, fosse liberto, ninguém conseguia dominá-lo, ninguém conseguia ter poder sobre ele, por conta dos espíritos imundos que viviam nele.
nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos. Mas ele arrebentara as correntes, quebrara os ferros de seus pés. Meu irmão, você já viu alguém, um homem em sã consciência, ser amarrado com correntes, e conseguir se desprender? Tamanho era o poder que esses demônios tinham sobre esse homem, de forma que as pessoas tentavam prendê-lo para contê-lo, e ninguém conseguia. Nenhum poder humano, nenhuma coisa criada, nem mesmo as correntes, nem mesmo prisões eram capazes de contê-lo. Mas veja o verso seguinte, verso de número 5. Noite e dia ele andava fazendo o quê? Gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros. Olha o sepulcro aparecendo aí de novo. E nas colinas. Noite e dia. Sabe o que Marcos quer dizer? Que a vida desse homem era um inferno, era uma tormenta. Andava gritando e cortando-se. Você consegue imaginar essa pessoa possuída por espíritos imundos? Não tinha paz, vivendo em sepulcro, debaixo do sereno, de chuva, de sol, e sendo atormentado por aqueles demônios, de forma que a sua fala era gritar e se cortar, para que cada vez que ele se mutilava, era uma espécie de refrigério, de tanta tormenta que aquele homem estava sofrendo. Mas, Jesus desembarcou em Gerasa. Mas, irmãos, Jesus desembarcou em Gerasa. Quando Jesus põe o pé em Gerasa, aquele homem, diz aí o verso 6, quando ele viu Jesus de longe, ele correu e se prostrou diante dele. Ora, um homem que não era subjugado por ninguém, que por ninguém era preso, que ninguém tinha domínio sobre ele, que ninguém mandava nele. Agora aquele homem, quando vê Jesus, e Jesus põe o pé naquela região, aquele homem chega, se prostra, corre e se prostra. No texto grego, esse prostrar-se se refere a um ato de adoração. Aquele homem corre diante de Jesus, se prostra, se lança aos pés e diz, olha aí o verso 7. E gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-lhe por Deus que não me atormentes. Irmãos, aquele homem, angustiado por aquela situação, vivendo em flagelo, correu e prostrou-se. Irmãos, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Quando aquele espírito imundo que estava naquele homem viu a Jesus, ele reconheceu em Jesus alguém que tem autoridade sobre ele. Se ninguém conseguia prendê-lo, se ninguém conseguia dominá-lo, se ninguém lhe dava ordem, chegou em Gerasa alguém que tem toda a autoridade. E quando, irmãos, ele chega ali, ele vê Jesus, aquele que havia subjugado a todos que se opunham a ele, agora se encontra impotente aos pés de Jesus. Você sabe o que isso mostra? Que Jesus, o Messias, é soberano sobre tudo que existe. Ninguém poderia dar ordem e dominar aquele espírito imundo. Mas a questão é que Jesus não é qualquer um. Acontece que Jesus é o Deus do universo, que fez todas as coisas criadas que existem. E sobre ele, todas as coisas se submetem,
Todas as coisas submetem a Ele, seja o sol, a estrela, a Bíblia diz que Ele chama cada uma pelo seu nome. Todos eles se submetem a Cristo. A Bíblia diz que Ele estabelece o seu trono no universo e faz da terra o escabelo dos seus pés, o apoio dos seus pés é a terra. Esse é Jesus. Quando aquele homem vê Jesus, ele fala: ixi, chegou. Agora eu não tenho outra coisa a fazer senão me prostrar diante dele. E olha que interessante, porque aquele demônio, ou aqueles demônios, que nós vamos ver que não é um, mas são muitos, ele se submete à autoridade de Jesus, porque ele sabe quem é Jesus. Olha o que ele grita: que queres comigo? Pode voltar a mim. Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Você sabe que em Israel, quando é falado sobre, é citado sobre o Deus Altíssimo, quer fazer uma comparação de que Deus está sobre todo e qualquer divindade criada pelo homem. Ele é o Altíssimo, não há ninguém maior que Ele. Quando aquele endemoniado vê Jesus, ele fala: o que você quer comigo, Filho do Deus Altíssimo? Em outras palavras, tu és o Deus Altíssimo, porque se tu és o Filho de Deus, o Messias, tu és o próprio Deus, tu és o Altíssimo. Percebe que na hora, aquele demônio percebe que diante dele está Jesus, o Filho de Deus, o varão prometido no Éden. Lembra? Deus prometeu no Éden que enviaria um varão que iria pisar a cabeça da serpente. Quem é a serpente? Satanás. Porque ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Jesus é aquele que pisa a cabeça de Satanás. E os espíritos imundos, quando veem Jesus, eles ficam desesperados, se prostram e falam: está aí aquele que vai esmagar a nossa cabeça. Rogo-te por Deus, ou por Ele mesmo, né, Jesus, que não me atormentes. Pois Jesus já tinha dito para aqueles espíritos imundos que estavam naquele homem: saia deste homem, espírito imundo. Irmãos, você consegue imaginar quantos líderes religiosos, quantas pessoas, aquela população que vivia naquela região, procurou para tentar exterminar o demônio do corpo daquele homem? Quantos líderes religiosos? Quantos rituais? A história diz que os fariseus, quando iam expulsar o demônio de uma pessoa, diz que eles ficavam uma série de dias, se eu não me engano são 7 dias, cumprindo uma série de rituais, para que o demônio fosse expulso daquela pessoa. Mas chega Jesus, esse homem que não era subjugado por ninguém, ninguém lhe dava ordem, e Jesus apenas diz para aqueles espíritos: sai dele, pela palavra da sua boca, pela palavra do seu poder. Sai deste homem. Jesus mostra a sua autoridade ao apenas com uma ordem libertar aquele homem daqueles espíritos. Jesus não precisou prendê-lo. Jesus não precisou cumprir uma série de rituais. Jesus apenas ordenou. E todos aqueles demônios obedeceram. Agora, veja o verso 9. Aqui, existe algo interessante, porque diferente do que nós vimos até agora, quando Jesus expulsa os demônios, Jesus expulsa os demônios e diz que eles devem ficar quietos, e ordena apenas que eles saiam. Aqui não.
Aqui Jesus vai ter uma conversa com aqueles demônios. Jesus vai perguntar para eles: qual é o seu nome? Olha a resposta. Obviamente Jesus já sabia, tá? A resposta é: meu nome é Legião, porque somos muitos. Aquela região era uma região dominada por habitada por romanos e também pessoas do mundo greco-romano, também da Grécia. E em Roma, um líder de uma legião era um líder de aproximadamente 5.500 soldados, uma legião. Quando Jesus vira para aqueles demônios que estão naquele homem e pergunta qual é o seu nome, e eles dizem é Legião, está aí a explicação do Evangelho de Marcos, porque somos muitos. Irmãos, não era 3, 4, eram milhares de demônios que habitavam o corpo daquele homem, milhares de demônios, muitos demônios, que implorava a Jesus, com insistência, que não os mandasse sair daquela região. Por que eu coloquei em vermelho aí, sair daquela região? Porque nós aprendemos na Bíblia, e nós aprendemos uma matéria teológica, que os demônios muitas vezes eles agem em regiões. Sabia disso? Se você pegar o livro de Daniel, você vai ver que Daniel ele está orando em um determinado momento, está orando, e ele não alcança a revelação da parte de Deus. E ele ora e ele jejua, e então a Bíblia diz que o anjo chega e traz a mensagem para ele. E o anjo diz que quando Daniel se propôs a orar, naquele momento o anjo já saiu com a resposta. Mas o anjo vai dizer que o príncipe do rei da Pérsia impediu que ele chegasse com a resposta da mensagem, com a revelação. O anjo está fazendo referência a demônios que dominavam aquela região que Daniel estava. Aqui, irmãos, está mostrando o texto bíblico que aqueles demônios atuavam especificamente naquela região. Naquela região. Por isso que eles pedem para Jesus: não nos mande sair desta região. Era a região de domínio deles. O verso de número 11 vai dizer que uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, imploraram, não pediram. Deixa aí, vai. Não, eles imploraram, eles estavam implorando a Jesus. Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Veja o verso de número 13. Ele lhes deu permissão, Jesus deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos. Está vendo aí, 2.000 porcos. Esse número de porcos, irmãos, provavelmente eram porcos, uma manada de toda aquela região, de todas aquelas 10 cidades. Porque naquela época, semelhante ao que acontecia com as ovelhas, os donos deixavam os seus porcos sob o cuidado de algumas pessoas. Então, por exemplo, eu tinha lá 10 porcos. O Davizinho tinha 50 porcos. O Jean tinha mais 100. O Jonathan tinha mais 200. Eram algumas pessoas que juntavam e cuidavam de todos os nossos porcos. Então ali tinha porcos, esses 2.000 porcos possuíam a muitos donos que viviam naquela cidade. E Jesus permite que aqueles demônios vão e entrem naqueles porcos. Os porcos ficam desesperados com os demônios e atiram-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou toda aquela manada.
Antes de nós continuarmos, a gente precisa até aqui entender uma coisa. Jesus é aquele que tem autoridade sobre todas as hostes espirituais. E nós aprendemos no texto bíblico que as hostes espirituais da maldade, os espíritos imundos, reconhecem em Jesus a autoridade divina. Os demônios reconhecem em Jesus ele sendo o Filho de Deus, porque eles disseram, Filho de Deus Altíssimo. Na continuação do texto, nós vamos ver que, diferente dos demônios, a população dos gerazenos, ao encontrar com Jesus, ao ver Jesus, e principalmente ao testemunhar a transformação na vida daquele homem, eles vão rejeitar Jesus. Eles vão rejeitar a Jesus, e isso é muito triste. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. Por que eles fugiram? Por que aqueles que cuidaram dos porcos, que viu o que aconteceu, os demônios foram para os porcos se precipitaram, eles fugiram? Porque eles não eram os donos dos porcos. E porque, como eles cuidavam dos porcos, eles iriam ter que dar conta dos porcos. E talvez até morressem por conta dos porcos. Por isso que eles fugiram de medo. Correram para a cidade e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. O povo, impactado pelaquela história, conhecia aquele homem endemoniado, eles conheciam, era conhecido na região, eles foram ver, será que é verdade mesmo? E o povo foi. Veja o verso 15. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios. O homem estava como? Assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Olha que coisa interessante, irmãos. Vamos fazer um paralelo aqui desse texto com o texto passado. Os discípulos ficaram com medo da tempestade, não ficaram no barco? Ficaram. Mas eles também ficaram com medo, atemorizados, com o que Jesus fez. Porque depois que Jesus acalma o vento e a tempestade, diz que eles foram tomados de temor, e eles disseram uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar obedece? Aqui nós vemos aqueles homens que foram lá ver se era verdade o que tinha acontecido com aquele endemoniado. Eles não ficaram com medo do endemoniado. Eles foram tomados de temor de ver o endemoniado liberto. Eles viram aquele homem em perfeito juízo e ficaram com medo. Não dos espíritos maus que faziam o que faziam com aquele homem, mas de agora de ver aquela libertação daquele homem. Eles olharam aquilo, aquele homem assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Com medo de quem? Com medo de quem? Do homem que agora estava livre? Não. Daquele que proporcionou aquele homem estar livre. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Olha só, o povo chegou lá, viu aquele endemoniado limpinho, bonitinho, vestido, em plena consciência, conversando. As pessoas que estavam ali testemunharam, contaram àquele povo que veio ver, conferir o relato. E deram duas notícias. Tá vendo aí? Esse endemoniado, ex-endemoniado, esse que está aí no nosso meio, Jesus, libertou ele. Essa foi a primeira notícia. E a segunda notícia é que ele permitiu que os demônios fossem para os porcos
e contou que os porcos se precipitaram no desfiladeiro e morreram afogados. A pergunta é: qual das duas notícias impactou mais aquele povo? Qual das duas notícias foi mais importante para aqueles que foram ouvir o relato e ver o que tinha acontecido? Eles se importaram com qual das duas notícias? De que o endemoniado tinha sido liberto ou do que aconteceu com os porcos? Perfeitamente. Muitos viram, porque ali a agropecuária era uma das principais fontes de renda. Eles se preocuparam com o seu ganho, muito mais com o seu ganho. Em outras palavras, com as coisas terrenas, do que o que acontecera com aquele endemoniado. Sabe por quê, irmãos? Porque tem algo muito importante que a gente precisa aprender do Espírito e pela palavra de Deus. Que se o Espírito Santo não abrir os nossos olhos para que nós vejamos, irmãos, a maravilha da sua graça, nós não vamos valorizar o que Cristo faz por nós, o que o Espírito faz por nós. Se nós não tivermos os nossos olhos abertos pelo próprio Espírito, nós não valorizaremos as coisas que Cristo faz. Nós vamos dar mais valor às coisas dessa terra, ao que perece, ao ganho. Por isso, na sequência, veja só, o povo, ao receber aquela notícia, começou a suplicar a Jesus que fizesse o quê? Que saísse de onde? Do território ou da região. Lembra? Os demônios habitavam aquela região. Jesus chegou, o que aconteceu com os demônios? Jesus deu linha nos demônios. Certo? Você vai imaginar o quê? O povo vai ficar contente. Porque onde Jesus chega, demônio sai. Onde Jesus não está, demônio habita. Mas aquela população preferiu dizer para Jesus: sai daqui, nós não queremos o Senhor aqui. De medo. Porque o povo considerou muito mais a sua perda material do que aquele que estava diante deles. Por isso que volto a dizer, irmãos, o Espírito não abriu os nossos olhos para nos fazer ver Jesus, irmãos, nós continuaremos ou valorizaremos coisas dessa terra. Diante de Jesus, o que é mais importante nós considerarmos? A atuação dele, quem ele é, ou os nossos planos terrenos? Os nossos bens, a nossa vida nessa terra? O que nós valorizamos mais? Estar diante de Jesus? Servir a Jesus? Ser ministrado, transformado por Jesus? Ou os porcos que perdemos? Quando Jesus estava entrando no barco, porque Jesus atendeu ao pedido deles. Jesus vai sair da região, daquela região. O homem que estiver endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Sabe por quê? Que o endemoniado suplicou para ir com Jesus? Porque os olhos do endemoniado foram abertos, ele viveu aquela tormenta. Ele sentiu aquilo, ele foi transformado por aquilo. Ele foi tomado por aquela verdade de alguém que transformou a sua vida por aquela única pessoa que poderia transformar a sua vida diante dele, que o libertou. Seus olhos foram abertos, ele foi liberto, transformado.
pouco se importa com porco. E suplicava-lhe: Jesus, deixa eu ir contigo. Enquanto o povo queria ver Jesus pelas costas, o endemoniado não largava Jesus. Jesus, deixa eu ir com o Senhor. Deixa eu ir com o Senhor. Sabe por quê? Porque somente aquele que sabe o que Jesus fez por ele consegue valorizá-lo. Somente aquele que sabe o que Jesus fez em sua vida consegue valorizá-lo. E se os nossos olhos não forem abertos, irmãos, a gente vai dar valor a tantas coisas dessa terra, enquanto Jesus transforma a nossa vida. Veja o texto seguinte que vai dizer: Jesus não o permitiu, mas disse para ele: vá para casa, para a sua família, e faz o quê? Anuncia-lhes quanto o Senhor fez por quem? Por você, e como teve misericórdia de você. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Jesus é Deus. Quando Jesus termina as parábolas, de contar as parábolas, e ele está no barco e ele pede aos discípulos para atravessar o mar, no coração de Jesus, Jesus já via aquele endemoniado, irmãos. Jesus já tinha um propósito na vida daquele endemoniado. Jesus termina as parábolas e atravessa o mar, já sabendo o que ele vai fazer na vida de uma pessoa lá do outro lado do mar. E é interessante porque, irmãos, Jesus, que acalmou uma tempestade externa no mar, atravessou o mar para acalmar uma tempestade que estava dentro daquele homem. Aquele homem vivia uma tempestade interna. Jesus foi lá para resgatar aquele homem. Por quê? Teve misericórdia daquele homem. Sabe o que é sentir? Sabe o que é misericórdia? Misericórdia, e trocando em miúdos, é sentir dor pela dor do próximo. Foi isso que Jesus teve com aquele homem. Jesus, ao ver aquela condição, Jesus sofreu pela situação daquele homem. Meu irmão, Jesus não é alguém que está aquém do nosso sofrimento, pelo contrário, Ele age com misericórdia. Ele age com misericórdia. Então aquele homem se foi, começou a anunciar em Decápolis, apareceu aí, Decápolis, as 10 cidades daquela região, o quanto Jesus tinha feito por quem? Por ele. Ele tinha vivido, ele tinha sentido. E todos ficaram admirados. Sabe o que é mais interessante disso aqui? É que Jesus, ele vai sair, Carlinhos, da terra dos Gerazenos. Mas aprove a Jesus que os Gerazenos ouvissem a verdade do Evangelho por aquele homem. Por aquele homem. Que o povo se maravilhasse e até que lá fossem geradas vidas fossem salvas. Não por Jesus estar lá, mas pelo testemunho daquele homem. E aquele homem vai seguir o caminho, vai falar o que Jesus fez para ele e para todo mundo. Vai sair por Decápolis e vai sair falando: lembra de mim? Sabe o que aconteceu comigo? Jesus me libertou. Sabe de mim, que andava nos sepulcros? Tive um encontro com Jesus, Jesus mudou minha história. É isso que ele vai dizer. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós somos alcançados por Jesus, a melhor forma de nós sermos gratos a Ele é falar para os outros o que Ele fez por nós. A melhor maneira de retornarmos a Jesus por todos os benefícios que Ele tem nos feito é falar do seu amor.
é ser instrumento para que Ele transforme a vida de outros. Então, olha aqui para nós concluirmos e fazermos 3 breves aplicações. Jesus mostra o seu poder divino, soberano, sua soberania, ao expulsar e subjugar aquela multidão de demônios que ninguém subjugava. Os demônios reconhecem Jesus, o Filho de Deus, mas os gerazenos vão fazer o quê? Vão rejeitar Jesus e vão dizer: saia do nosso território. Mas Jesus foi àquele lugar com um propósito: libertar um homem e fazer dele um missionário. Libertar aquele homem e fazer dele um missionário. 3 coisas que nós podemos aprender com esse texto bíblico. A primeira delas está aí no próximo slide, que a Mi vai passar para a gente. Nós podemos aprender, irmãos, que a vida do discípulo é uma mistura de experiências pessoais com Cristo, seguido da experiência de outros com Cristo. Pense nos discípulos. Os discípulos tinham acabado de ser impactados por ver o que Cristo fez na tempestade, na vida deles. E agora os discípulos estão ali com Cristo, e eles estão vendo o que Cristo fez na vida daquela pessoa. Irmãos, a nossa vida de discípulo é assim. É assim. Nós somos impactados por Cristo e na caminhada cristã temos a possibilidade de ver outras pessoas sendo impactadas e ambas as situações, outras pessoas sendo impactadas ou nós sermos impactados, há crescimento para nós. Deus trabalha em nós e usa pessoas para transformar a nossa vida. A segunda coisa que nós podemos aprender é que nós temos 2 opções na nossa vida. E não tem uma terceira via. Não tem uma terceira opção. E seja respondendo sim ou não, ou seja ficando em silêncio, nós já respondemos. Nós já fizemos a nossa opção. Porque, irmão, quando nós estamos diante de Cristo, nós temos 2 alternativas: ou receber a esse Cristo, ou mandá-lo embora. E é você que decide. Eu já me decidi. Jesus é o dono do meu território. Jesus é o dono da minha vida. Eu já decidi. Quando nós estamos diante de Cristo, da verdade do Evangelho, de quem Ele é, nós temos 2 alternativas: ou recebemos Ele como nosso suficiente Salvador, ou o nosso silêncio e a nossa opção como não, já diz que nós não temos em nossa vida. Não tem? Não, veja bem, não tem. O Jonathan pregou aqui no domingo e falou sobre o muro. Ah, não, eu estou em cima do muro, o muro é do diabo, meu irmão. Quem está em cima do muro está abraçado no território de Satanás. Que Cristo falou: o mundo jaz no maligno. Então, são 2 escolhas. Ou você recebe Cristo no território do seu coração e fica com Ele, ou você o manda embora, ou ele sai. Não tem outra opção. Não, pastor, mas veja bem, não dá para fazer um esquema. Não dá para fazer um esquema. E a sua omissão em convidar a Cristo para dominar o território do seu coração já é uma resposta. Não existe meio termo. Não existe. Mas a decisão é sua. A minha eu tomo. A sua você toma. Os gerazenos tomaram a deles. Cada um toma a sua. Terceira e última ensinamento desse texto. Quem experimentou libertação
tem uma missão. Você experimentou libertação? Amém? Você foi liberto? Ah, pastor, mas eu não estava possesso. Você não estava possesso, mas você estava sob o domínio de Satanás. Você tem uma missão. Qual que é a missão que Cristo deu para o endemoniado? Ex-endemoniado? Ir e anunciar. Eu e você, que fomos libertos, temos uma missão. Levar o evangelho transformador, levar o Cristo libertador a outras pessoas. Nós temos essa missão. Nós temos essa missão. Então, o PGM é um território fértil para isso. Para a gente cumprir essa missão. Porque se nós fomos libertados, irmãos, é como Cristo falou àquele ex-endemoniado: vai na sua casa, vai na sua família, anuncia-lhes, você vai falar, e o seu testemunho, olha o seu testemunho poderoso, do que Deus fez em você. E enquanto os irmãos vêm à frente para a gente louvar, eu quero concluir dizendo algo importante. Eu gostaria que você prestasse bem atenção aqui no que eu vou falar. Jesus, irmãos, é Deus. Jesus estava na criação. Jesus é eterno. Jesus não tem início e não tem fim. Jesus é Deus. Ele estava na criação. Jesus, aprove a Jesus tomar forma do ser criado. E isso é uma espécie de humilhação. Jesus, sendo Deus, tomou a forma de homem para habitar entre nós e para nos alcançar com salvação, com misericórdia. Irmãos, Jesus encarnou, Jesus viveu entre nós, Jesus atravessou a tempestade da ira de Deus, sofreu a tempestade da ira de Deus, para que eu e você pudéssemos ser libertos. Irmão, se essa verdade não nos mover, nada mais irá nos mover. Nada mais irá nos mover. O servo sofredor veio para sofrer a ira de Deus e padecer em meio em seu lugar, para que nós pudéssemos ter salvação, libertação. E sabe por que ele fez isso? Porque ele teve misericórdia de nós, porque ele olhou para a nossa condição e nos amou. Amém? Se coloque de pé, vamos louvar a Deus com o hino do cantor cristão. Na sequência, nossa irmã Maria Eduarda terá a oportunidade. Pelos montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis em meu rosto, disse Jesus, Cristo celeste, brilho celeste,
Amém? Nossa irmã Maria Eduarda tem a oportunidade e logo após nós já despediremos. Pode se sentar, irmãos, por um instante. Paz Deus, irmãos. Eu quero falar duas coisinhas com os irmãos. Primeiro, o que a gente tem sábado que vem? Vocês sabem? PG de casais. E aí, você já deu seu nome? Não é só porque é especial jantar romântico em comemoração dos mês dos namorados, mas é muito importante, irmãos, que você que é casado ou namorando esteja presente e assim especial, né? Além de ter uma bênção de Deus na sua vida, que você vai aprender mais para o seu casamento, para o seu relacionamento, ainda vai comer uma comida boa e ainda vai estar com pessoas que te levam para perto de Deus. Quer combo melhor que isso para você estar lá comemorando o Dia dos Namorados? Então, dá o seu nome. Hoje é o último dia, porque já é no sábado, também para fazer os pagamentos. Então, quem ainda não me procurou, me procure. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. E vocês, solteiros, orem, tá, por esse trabalho, os outros irmãos, para que Deus ele fale conosco. E, em segundo lugar, já faz um tempo que eu tenho falado assim com Deus, e Ele tem colocado um propósito de alguma ação social no meu coração. Porque a gente precisa trabalhar. Deus, Ele fala em Sua palavra que a gente precisa ajudar uns aos outros. E repartir o pão, e ser hospitaleiros. E eu fico pensando na minha vida hoje. Eu não estou fazendo nada disso. E pense em você. Mas eu ainda não é o suficiente. Eu não faço ainda o que Jesus ele fala em Sua palavra. A gente precisa repartir com os nossos irmãos, seja eles da igreja ou não. A gente precisa ajudar. E independente de qualquer época do ano, inverno, calor, independente do mês, tem muita gente precisando de comida. E essa semana, o que mexeu muito comigo, eu chorei muito, o John me aguentou chorando muito, porque tem uma família que chegou lá no Álamo e eles precisam muito de comida, a ponto de um adolescente passar mal de fome. Isso mexeu muito comigo, porque a gente tem tanta coisa na nossa casa, às vezes não é tanta. Ai, Duda, eu estou passando uma perrengue, tem arroz e ovo, mas você tem arroz e ovo, e tem gente que está passando mal porque não tem nada. Irmãos, vocês não conseguem entender isso, igual eu não consigo entender. Porque Deus, Ele supre, mesmo se tiver o arroz e ovo, a gente ainda tem alguma coisa. E tem gente que não tem nada, nada, está literalmente na miséria. E a gente está fazendo o que para ajudar essas pessoas? A gente precisa pôr a mão na massa e fazer alguma coisa. Isso também é pregar o Evangelho. Porque quando você vai entregar uma cesta, quando você vai entregar qualquer coisa para essas pessoas, você fala do amor de Jesus, que isso não é por nós mesmos, isso é Deus. Então, irmãos, o que a gente está fazendo? E eu fiquei pensando nisso. E eu convoquei os meus amigos, meus liderados, os jovens, e juntamente com vocês eu convido, viu, irmãos, para a gente fazer uma ação social. Não sei se deu para colocar o convite, mas vai ser no dia 10 de junho, 4 horas. A gente vai sair lá no Álamo. Todo mundo está convidado, irmãos. A gente precisa de ajuda. São 13 ruas. Eu acredito que é 13, não tenho certeza. Mas a gente precisa de ajuda. É muita rua, muita casa. E a gente vai sair pedindo ajuda. E isso também vai ser um ato evangelístico. Porque a gente vai entregar panfletos e falar do amor de Deus. Então, é uma ação social mais evangelismo. É um combo. E a gente vai arrecadar o que Deus provê. É um leite, uma bolacha, um ajuda com açúcar, um ajuda com arroz, e vai ajudando. Tem muitas crianças precisando, tem muitos adultos precisando, idosos, enfim. E eu até separei um versículo que fala assim, Romanos 12, 13. Repartam com todos os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. E, mais uma vez, eu fiquei me perguntando, será que a gente está fazendo isso? Repartindo literalmente o que a gente tem?
Ah, se sobrar eu vou ajudar. Não, irmãos, é repartir o que a gente tem. O que a gente tem, o que você tem na sua casa, você pode repartir. Você pode doar e você pode ajudar. Então, mesmo você, ai, Duda, mas eu não vou sair pedindo na casa. Tudo bem, pede para aquelas pessoas que estão à sua volta, a sua família, me procura, me entrega. Enfim, ora por nós, né? Ora por esse trabalho, por essa ação social. Tem diversas maneiras de ajudar, irmãos. Tem diversas maneiras de ajudar. Eu conto muito com, primeiro, a oração dos irmãos e também, segundo, com a ajuda nesse dia. Dia 10 de junho, 4 horas, em frente ao Nippon. Depois eu vou mandar lá no grupo da igreja e eu conto muito com a ajuda dos irmãos. Vamos fazer alguma coisa, irmãos. Tem gente precisando e isso é o evangelho também. A gente não pode se esquecer. Amém? Conto com os irmãos, hein? E casais, não se esqueçam de me dar um nome. Deus abençoe. Amém, irmãos. Os irmãos já têm aí ajudado bastante com relação ao culto de primícias, né? Continue ajudando. E se você puder, contribui também para essa ação social que será feita, tá bom? Deus abençoe. Se coloque de pé, vamos orar e vamos despedir com as bênçãos do Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela tão grande obra que o Senhor fez em nosso favor. O Senhor nos alcançou e isso foi um ato da sua misericórdia, da sua soberania, porque aprove ao Senhor nos salvar pelo seu imenso amor. Pai Santo e querido, que nós, como cristãos libertos, salvos que somos, nós possamos abrir os nossos lábios, nós possamos proclamar a tua mensagem de salvação, que vidas sejam salvas, que aqueles que estão aqui, Senhor, que ainda não tiveram os seus olhos, os seus corações abertos para te receber, Senhor, que eles possam fazer isso, que eles possam ser alcançados por ti, que a vida deles sejam transformadas, Senhor, por amor de teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Agradecemos a ti, Senhor, e te pedimos que dia após dia o Senhor nos ensine a viver como discípulos, preparados para levar a mensagem de salvação. Em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a graça e a consolação do teu amado Espírito esteja com a tua igreja reunida, Senhor, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Não saia sem tomar um café, tá bom?